Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a arte. A gente indica e você indica pra gente. Está no ar mais um episódio do podcast Indica, que é o podcast do Grupo Jogo. Aqui a gente trabalha com arte, com educação, com discussões e debates, e esse podcast é mantido pelo Grupo Jogo. Segue a gente lá no Instagram, @grupojogo, no YouTube e na nossa página www.grupojogo.com.br. O meu nome é Lucas Simas, eu sou professor de teatro, ator, diretor e iluminador, e eu gosto muito dessas tecnologias. E eu sou Louise Perozan, eu sou atriz, diretora teatral e jornalista, e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. A gente já sabe que empreendedorismo é muito menos sobre ter uma empresa e muito mais sobre um perfil, uma forma de enxergar a vida e de gestionar a vida e de encontrar soluções para problemas de forma criativa. E hoje a gente vai segmentar esse tema para o mundo das artes e falar sobre como é empreender nesse universo da cultura. E para isso a gente chamou a Gabi Schultz. Ela é criadora da marca Sensual Hip Dance, também conhecida por Gia Cantora, e também ela ministra aulas no grupo no My House, escola de dança. Bem-vinda, Gabi. Bem-vinda, estou muito me sentindo bem-vinda aqui. É um prazer estar com vocês, gente, nesse podcast. Desde já agradeço o convite e desejo todo sucesso e que a nossa conversa seja maravilhosa. A gente que agradece, Gabi, obrigada por estar aqui com a gente conversando sobre empreendedorismo, que é uma coisa que tu fala bastante nas tuas redes sociais e, enfim, tu é uma empreendedora da cultura. Tu poderia começar contando um pouquinho pra gente a tua trajetória até criar a marca Sensual Hip Dance? Claro, com todo prazer. Eu adoro falar sobre isso e adoro falar da minha trajetória em relação a como eu cheguei na questão de empreender, né? Eu sou formada em teatro pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sempre fui uma pessoa da dança, mas na hora de fazer a minha graduação, eu quis aí me aventurar no meio do teatro porque eu acreditava que isso ia contribuir fortemente para a minha atuação. E logo em seguida, pensando, né, planejando uma vida acadêmica, entrei no mestrado, aí sim nas artes da cena, projetando uma pesquisa mais voltada para a dança. Já emendei um doutorado, essa guria só foi, né? Eu só fui pensando e sonhando com uma vida acadêmica. No entanto, ainda no meio do meu mestrado, algo chacoalhou bastante a minha cabeça, as minhas percepções e o meu direcionamento. Eu achava até então que aquele era o plano perfeito, ou melhor, na verdade, eu achava que era o plano mais seguro para se viver de dança, para se viver de arte no Brasil. No entanto, ali, começou impeachment de Dilma, começou várias, mudanças políticas, bastante preocupantes no país, e eu me preocupei muito. Eu disse: nesse momento, aí estão editais fechando, concursos públicos não acontecendo, e eu tinha feito esse planejamento como um planejamento de segurança. E Uhum. eu comecei a me repensar muito, eu disse: "Será que é por aqui mesmo? Será que eu quero ter segurança? Então, já que não é para ter segurança mesmo, então quem sabe eu não vou me aventurar em algo que eu acho que eu sempre quis. Um pouco mais de risco, um pouco mais de desafio e um pouco mais de liberdade", que é uma das minhas palavras preferidas, e aí a gente pode expandir liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo. É claro que a gente, às vezes, quando está empreendendo, doa muito mais até do que no emprego, né, o nosso próprio tempo, mas ter essa possibilidade de, a longo tempo, buscar essa liberdade essas várias liberdades, né, foi algo que me chamou muito atenção
E eu quis corresponder a isso, para além de ser professora de dança, porque eu já dava, nessa época, aulas de dança, mas eu me via como uma professora de dança, ponto. Que fazia mestrado, que ia fazer o doutorado, né, como uma coisa paralela. Eu não me via como alguém que iria empreender com dança. O que que seria empreender com dança? Era eu ter um estúdio, eu pensar em iniciativas criativas lucrativas, era eu montar a minha marca, é eu querer pensar em expansão, em escala, é eu entender de marketing, é eu entender de várias ferramentas e de um universo completamente novo. Uhum. E eu me apaixonei por isso. E na verdade eu acho que isso era algo que estava sempre escondido aí, porque eu fui uma criança que eu não lia gibis, eu lia Quem Mexeu no Meu Queijo para crianças. Eu lia Pai Rico, Pai Pobre para crianças. Então eu sempre amei essa coisa de negócios, de empreender. Sempre gostei muito de pensar a questão financeira, a questão do dinheiro e tinha, de certa forma, uma certa um certo cuidado sempre com esse meu próprio gosto, um certo apagamento desse meu gosto quando Uhum. eu estava dentro do mundo das artes, porque me parecia que não era o lugar certo para se falar disso. Parecia que tinha um tanto de preconceito contra falar de lucro, planejamento, e isso é tão importante, né? Eu acho que pensar na evolução da arte, da cultura, de qualquer coisa, a gente tem que pensar globalmente, né? E eu acho que precisam ter pessoas, não que todas as pessoas estejam atentas e gostem disso, mas precisam ter pessoas nesse meio que estão pensando e agindo nessa direção. E foi aí que tudo começou a acontecer forte, rápido até, e paralelamente com os meus estudos acadêmicos, né? Tanto a construção do meu estúdio, o Grupo My House, onde eu tenho o meu marido, o Marco Bocão, o Marco Rodrigues como sócio, a minha própria modalidade de dança, que se tornou uma marca, né, a Sensual Hip Dance, onde eu certifico profissionais também para darem aulas dessa modalidade nas suas cidades e até fora do Brasil. Tem gente dando aula de Sensual Hip, com roupa Sensual Hip Dance. Dentro de cada ideia, eu vejo a possibilidade de multiplicar Uhum. as frentes e as fontes de renda. Enfim, agora a gente também está com o My House Pro, a plataforma de aulas online que surgiu como uma necessidade, no meio da pandemia, e foi o momento perfeito para a gente meter a cara com força no online, que era algo que a gente tinha já uma boa frente digital, mas não o suficiente para ficar 100% nessa versão, né, e Uhum. a pandemia nos forçou a ter uma frente forte agora com o My House Pro. Então, mais ou menos para vocês entenderem o quanto eu sou uma pessoa bastante remixada, bastante misturada e que tenho as 2 experiências, do público e do privado, do mundo acadêmico e do mundo de empreender, do mundo empreendedor. Muitas frentes de trabalho. Múltiplas frentes de trabalho. Mas eu queria Mas eu queria te perguntar, assim, que a gente conversasse um pouco sobre isso, sobre como começar, né? A gente, basicamente, quando a gente pensa, vou começar o empreendedorismo, vou empreender em algo, vou fazer uma ideia, não sei, Primeira coisa que vem na cabeça, assim, são os recursos, né? Os recursos que tu tens para começar esse empreendimento. Aí, seja recursos próprios ou privados, empréstimos, ultimamente está na moda o crowdfunding, né? Mas na tua opinião, assim, o que mais importa nessa hora de começar a empreender para um artista? Olha, eu gosto de dar respostas bem objetivas, coisa que se você que estiver ouvindo esse podcast, vai poder pegar, anotar num papel e fazer exatamente o que eu tô te dizendo. Não é subjetivo não. Sabe por que que você precisa de um celular? Você precisa de um celular. Se para mim o primeiro investimento de uma pessoa que quer começar a empreender, principalmente artistas que têm um trabalho muito visual, dança, teatro, música, né, que trabalha com cena, um celular. Por que que eu te digo isso? Porque eu posso dizer a partir do que eu fiz, né. Então o que que eu tinha? Eu tinha um celular. Quando eu comecei a dar aulas de dança, eu não tinha nem lugar para dar aula de dança. Eu não tinha também dinheiro para bancar uma sala de dança. Tentei alugar espaços para começar a dar minhas primeiras aulas sensual hip dance, não deu certo. E foi tendo um celular e metendo a cara nas redes sociais, sobretudo no Instagram, em primeira instância, que eu comecei. Então eu acho assim, ó, às vezes dá para fazer com recursos básicos. Um feijão com arroz bem feito, para mim é o segredo do sucesso, né? E as redes sociais a gente pode usar elas em grande parte de uma maneira free. Depois você pode investir em pagar isso e aquilo, e anúncios,
recursos, tráfego, tudo mais. Mas o start, ele pode ser muito bem feito com as ferramentas que a gente tem na mão. E é claro, o que vai te ajudar muito nesse start é um celular. Assim, é a melhor maneira de você se comunicar, seja live, seja o que a gente está fazendo aqui, um podcast, seja vídeos, enfim. E um bom celular na sua medida do possível, né? Eu acho que o primeiro bom investimento que você pode fazer para começar a empreender é justamente por que um celular? Porque você pode editar, gravar, fazer tudo sozinho, postar, fazer capa, usar os aplicativos. Então, eu acho que empreender no mundo digital, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que eu acho que começar empreendendo no mundo digital ou ter uma versão digital da tua ideia, né? Uma versão online ou uma frente online dessa sua ideia criativa é o melhor jeito. Porque vai se espalhar mais rápido, não só no Brasil, mas para o mundo inteiro. Você pode fazer sozinho, só você em um celular, sendo o editor, o fotógrafo, o diretor de arte, tudo. A gente tem milhões de aplicativos, assim como redes, para que a gente possa se autogerenciar e criar coisas muito interessantes. Até que, a partir desse start, né, a gente vai crescendo, vai vendo possibilidades, vai ganhando reconhecimento e as coisas vão fluindo. Então, eu acho que para quem está começando, quem tem uma aptidão por redes sociais, um pouquinho de tecnologia, acaba saindo na frente. Por quê? Porque a gente consegue se multiplicar, tanto nas nossas tarefas necessárias para fazer o negócio acontecer, quanto no nosso alcance, né, da nossa mensagem, daquilo que a gente esteja fazendo para muitas pessoas. Eu acho que respondendo como uma dica prática, como começar, começar no digital. Ah, mas a minha ideia precisa eu estar no palco, precisa da questão corpo a corpo, olho a olho, enfim, pense num formato disso adaptado ou pense que uma fatia das suas ideias precisam estar no digital. Então é com essa que você vai começar. Comece com o que é mais prático, com o que é mais fácil, com o que é digital e com o que você já tem. Se for investir dinheiro em alguma coisa, em primeiro lugar, eu acho que seria um bom celular e logo depois em cursos digitais, em cursos online para você se aperfeiçoar cada vez mais. E acho que a pandemia veio meio que obrigar os empreendedores a pensar dessa forma, né? Já que não tem outra forma de fazer. É realmente aí um monte de gente teve que aprender um monte de coisas exatamente sobre o que tu tá falando, sobre tecnologia, sobre aplicativos, ferramentas digitais, né? Mas tu começou antes da pandemia, né? Sim, então, isso me ajudou também a estar um pouco mais bem preparada para enfrentar a pandemia. No entanto, não é garantia total, né? Porque é uma avalanche de coisas acontecendo ao mesmo tempo e sempre tem ferramentas mais profissionais a serem dominadas e recursos relacionados, conectados a essas ferramentas. Então, realmente, não é fácil. Eu já tinha uma boa familiaridade e frente, tipo uma presença no digital que me facilita, né, por exemplo, divulgação de qualquer outro projeto. No entanto, a gente deu um salto muito grande, em investir em estudos e cursos. Eu fiz alguns cursos durante a pandemia, Uhum. passei muito tempo, né, por mais que eu seja uma pessoa da dança, eu passei e passo muito mais horas hoje sentada, aprendendo e entendendo de coisas que eu nunca imaginei que eu ia aprender, o que eu ia ter que aprender. No entanto, são coisas que fazem o que eu amo girar, rodar. Posso dizer que não é o que eu amo fazer, não amo entender de tráfego, não amo entender de algumas coisas de algumas plataformas e redes. No entanto, eu sei que é isso que vai me possibilitar eu viver do que eu gosto de fazer, eu botar o meu produto, o meu palco, que é a dança, que é a arte, que é a música também, para que chegue em alcance maior e que seja lucrativo, né. Pois é, tu falou ali das várias linguagens artísticas com as quais tu trabalha, né? Tu tem a Sensual Hip Dance, que é voltada para dança, tem a Gia, né, cantora, que é voltada para música, e tem também o SOS Foda, que eu comecei a ver nas tuas redes, que pelo que eu entendi tá mais no âmbito da consultoria, né? Me corrige se eu Uhum. estiver errada. Quais as especificidades de empreender em determinada linguagem artística? Por que que tu né? Tu é da dança, mas tu fez também teatro e aí se aventurou na música e agora tá dando dicas de consultoria. Por que investir em todas? Uma é mais difícil que a outra? Como elas se relacionam?
Uhum. O SOS é um curso que ele surgiu na pandemia. Assim que a gente teve que sair do nosso estúdio e que eu vi que o negócio não ia ser rápido, né, e não ia ser de um tratamento rápido, a resolução da pandemia, eu pensei: "Cara, eu tenho um conhecimento sobre redes sociais e inclusive sobre copy, sobre venda", porque eu amo essa parte de Uhum. copy, venda, eu adoro. Eu adoro vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Então eu disse: "Cara, eu tenho esse conhecimento, vai ter muita gente que vai precisar disso". Então é aquela coisa de tu ver uma oportunidade, né, na crise tem gente que chora, tem gente que tá vendendo lenço, é mais ou menos isso. E eu amo também ensinar, seja qualquer coisa, entre ser artista, entre ser professora, entre ser qualquer outra coisa, eu acho que eu sou, em primeiro lugar, professora. Então o Ah, que legal. SOS nasceu como um curso online, né, a pessoa assiste os vídeos e também tem algumas pessoas como bônus tem uma oportunidade ainda de mentoria e de consultoria. E claro, esse curso ele é bem voltado para pessoas que são criativas, que trabalham com arte, que trabalham com dança, polidense, tem gente que é do movimento também, trabalha com funcional, enfim. Pessoas que eu entendo que existe sim uma especificidade para empreender nessas áreas. Tem uma série de plataformas que eu vejo que é muito mais difícil para a gente que é da arte dominar e até ter acesso. Eu vou te dar um exemplo bem simples, tá? Eu que Aham. trabalho com dança e exploro bastante a sensualidade, tem vídeos que eu tô com pouca roupa. Pô, é bem difícil trabalhar nas redes sociais porque tu tem a chance de tomar bloqueio o tempo inteiro, né? Então o Uhum. teu alcance, a tua visibilidade acaba afetando as tuas contas, acaba afetando. Então, pô, como é que eu consigo saber disso de antemão e driblar? Todas essas coisas elas são importantes, né, para quem trabalha com dança, faz vídeo com dança. Mas existem outras tantas especificidades, né, inclusive a da linguagem. Se você for comprar um curso talvez qualquer de marketing, eu não acho que ele é para todo mundo que é artista. Eu não acho que todo artista ou toda pessoa mais sensível, criativa vai conseguir ter conexão e uma boa trajetória de aprendizado. Então, acho que fica um pouco mais fácil e mais crível quando alguém da própria área fala para alguém daquela área, né, fica uma conversa mais quente, mais junto, mais comunidade. Então, essa foi uma das minhas apostas também com o SOS, é nichar. Claro, eu também tenho outros alunos que daqui a pouco não são dessa área mais artística, mas acabam se atraindo por alguma questão ligada à criatividade, à sensibilidade ou o jeito que eu falo. Eu tento falar de uma maneira mais simples, mais desmistificando, mostrando quais são as minhas dificuldades como uma pessoa que não estudou para isso, não estudou, não é dessa área, consigo também entender e aplicar essas ferramentas. Então, se eu consigo, você também consegue. Tem essa questão da reciprocidade aí. Então, Uhum. existem várias especificidades, né? Eu acho que a linguagem é uma delas, né? São estudos muito diferentes e com o SOS eu tento fazer essa aproximação, essa identificação. E tu me perguntou também, Hã. Lou, sobre a questão dos vários projetos, das várias áreas, né? Essa é uma estratégia que eu tenho, talvez seja uma característica minha que eu transformei em estratégia e depois fui comprovar na prática e por outras leituras e estudos que isso dá certo, que isso é uma boa para quem está começando também. É a diversificação, né, eu sempre Aham. vou falar sobre isso. Essa coisa de multiverso, a questão de diversificação. Não é a questão de você colocar energia em tudo e não conseguir fazer nada, também tem o oposto, é uma questão paradoxal. É não apostar todos os seus ovos dourados, né, não colocá-los numa cesta só. É a gente poder ter projetos diferentes, a gente dá energia diferente, né, ou a cada momento para cada coisa, mas é interessante porque quando um não vai bem, por algum motivo qualquer que seja, o outro pode segurar. As Uhum. pontas pode estar despontando, enfim. Gosto também de dar o exemplo, porque é uma coisa que eu vim buscar de uns anos pra cá, e que eu acho que é muito importante para qualquer empreendedor, é o entendimento sobre finanças, né. E nas finanças, nos nossos investimentos, a gente desenha uma figura de uma pizza, e que ela precisa ser ao longo do tempo, depois que a gente constrói a nossa reserva de emergência, ela precisa ser diversificada. Eu acredito que isso dá um equilíbrio para a vida financeira e também para o nosso trabalho, que tem tudo a ver, né. Então, pensar na diversidade, multiplicidade, com inteligência, com o foco certo, né, não fazer ela louca, eu acho que é uma boa saída para você, uma boa opção, um bom caminho para você
estruturar as tuas ideias e as tuas fontes de dinheiro. Entendi, elas não competem e sim se complementam ali e Exato. seguram a onda uma da outra. É que na verdade para não competir, daí também acho que vai muito de cada um, né, porque, não é fácil ter esse foco dividido, né, então acredito que para tu abrir também, multiplicar, também vai ter que começar a pensar, em equipe, mas de qualquer forma, mesmo que você esteja começando, né, se o ouvinte, né, tá começando, como é que faz esse multiverso, como é que diversifica? Eu acredito que é um pouco o que eu já falei antes. Ah, teu Uhum. negócio é ser, né, estar ao vivo, mas cria a versão online, mas cria um curso, talvez você possa dar um curso, porque por mais que tu ame fazer arte, por mais que tu ame estar no palco, que aquilo seja teu propósito de vida e que nada mais te completa tanto quanto aquilo, mas é interessante. Nas outras profissões, muitos profissionais também estão diversificando, então por que não você não pode estar num podcast? Por que não você não pode dar uma palestra? Por que não um curso? São muitas possibilidades. Eu acho que elas integradas podem te ajudar e até mesmo te salvar num momento como esse de pandemia. Sim, é interessante pensar isso, essa multiplicidade de produtos, né? Porque quando tu fala, né, que essa é uma estratégia, me vem à cabeça muito a questão do relacionamento com o público, comunicação, né? Pensar como é que vai ser essa comunicação com esse público específico que tu tá gerando dentro, gerenciando ou gerando dentro desse multiverso que tu falou, dessa marca. E eu vejo que o teu trabalho se intercala muito a Gia, com a Gabi Schultz, com o Sensual Hip Dance, tudo tá muito conectado e isso é uma estratégia de comunicação, né? Uma estratégia de relacionamento com o público. Como é que tu poderia dar, assim, uma dica ou uma reflexão sobre como que a gente faz essa comunicação acontecer com o público, como a gente nicha ou como a gente abrange o maior número de pessoas? Como é que se dá esse relacionamento? Perfeito, Lucas. Tu jogou uma ideia aqui muito legal e eu vou aproveitar para a gente fazer esse mix entre empreender e entre arte, entre cena e pensar em projetos lucrativos. Porque quando tu diz, né, como tá em cena e jogar com o público, né? Quando a gente quer pensar nessa diversidade de produtos de projeto, a gente só vai conseguir ver dar liga ou não quando elas estão em ação, em jogo. Assim como a gente só sabe se um espetáculo é bom, se um filme é bom, depois que ele foi posto à prova, né, depois que ele está em contato com o seu espectador, com o seu público. É a mesma coisa nessa medida. Tem muita gente que quer começar e fica se amarrando, porque eu não sei, porque eu tenho que pensar nisso e naquilo, fica planejando demais e pouca ação. E no empreender, assim como na arte, não existe só, né, o de trás da cortina ou só o pensamento. Se ele não for colocado no campo de batalha ou no palco, ele não tem como se ajustar, não tem como ser provado, não tem como dar certo. Então eu acredito que uma das melhores formas para isso é justamente vai lá e tenta, vai lá e testa, porque dá muito frio na barriga mesmo. E a gente, como está em grande visibilidade, quando está nas redes sociais, a gente tem muito medo que uma coisa não dê certo. A gente Uhum. tem muito medo de colocar um negócio na rua e aí todo mundo vai ver, e aí todo mundo vai ver que não deu certo, talvez. Dane-se, porque se der certo, nossa, tu vai te agradecer o resto da vida por não ter desistido. E se deu errado, paciência, seja bem-vinda e bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. Os caras mais ricos, as mulheres mais ricas do mundo já tiveram vários negócios e que deram errado, e que volta e meia um dá certo, e volta e meia esse que dá certo dá muito certo. Então eu acho que nada melhor do que o teste, a experimentação, testar mesmo e o jogo. O jogo precisa ser feito, teu produto precisa ser colocado no mundo, teu projeto precisa ser público, assim como é quando a gente está em cena, a gente precisa do outro lado, precisa do espectador, seja no online ou seja presencialmente. Tudo que tu fala, assim, e muito do que eu leio e escuto, né, passa por esse lugar que tu citou agora de até de autoestima, né, pra tu colocar a tua ideia no mundo
e pagar para ver se ela vai funcionar ou não, e, né? E tá preparado caso ela não funcione. Eu acho isso bem interessante, sabe? A questão que tu precisa tá bem, tá forte, tá com a autoestima elevada para conseguir tocar adiante a tua ideia, acreditar nela, né? Com certeza. Eu acho que tu trabalha bastante com isso, né? Desse conceito da autoestima. Plenamente, plenamente. E dentro do SOS, do meu curso, é a base, é o pilar, porque por isso que eu gosto também tanto de desenvolvimento pessoal, e eu acho que ele é importante para qualquer pessoa, mas para quem está empreendendo, assim, tem que estar com o emocional bastante trabalhado, bastante protegido, porque bom, para mim ficar nua é fichinha perto de de colocar um projeto, botar a cara no mundo, Ah, assim, né. Pra quem não sabe, eu trabalho com burlesco também, trabalho com striptease burlesco, então por isso que eu fiz a brincadeira aí. Mas é botar a cara, tu tem que estar muito muito forte e se retrabalhando o tempo inteiro para que também para aceitar o fracasso e para a gente se desapegar do ego, né. A uhum, gente tem que se apegar mais no projeto e sair um pouco por isso que eu gosto vocês vão notar e não é nem uma estratégia tão pensada, mas é Senso Rap Dance, é My House, é Gia, não é Gabi, sabe. uhum, Eu uhum. prefiro proteger um pouco a Gabi. É, a Gabi mais para os íntimos mesmo, ou quando tu vai me ver pessoalmente, ou aqui como a gente tá falando, né, abrindo um pouco o jogo, abrindo as ideias, os pensamentos, mas eu penso muito nas minhas ideias, então não fui eu que fui lesada, né, eu não me coloco tanto assim, eu aprendi a não me colocar tanto no nível de importância, assim, tão grande para não ficar com aquele peso tão grande, né. Primeiro a gente dá todo o gás, mas por uma ideia, né, é ela que tá ali no campo de batalha, é tu que tá atrás dela, mas eu gosto de tomar esse distanciamento, até pra gente ter mais coragem, né. Pensa grande, é uma empresa, é um projeto, é uma marca que tá ali na frente, né, se ela Uhum. fracassar, cria outra. Tu não é o fracasso não é uma pessoa, fracasso é um acontecimento. As pessoas fracassam e fracassam pra sempre e se machucam pra sempre, né. Fracasso não é uma pessoa, você não é fracasso, fracasso é aquele momento, é um acontecimento. Então eu acho que essa noção, ela é muito muito própria pra gente ter essa coragem inicial. Então, Gabi, aí isso que a gente tá falando, assim, refletindo um pouco, também me retomou um pouco a uma discussão que a gente teve num episódio passado com a Liege Biosotto, que é produtora cultural, que a ideia era falar sobre fidelização de público, né? Como é que os artistas hoje têm que pensar muito nisso, pensar nos seus, na sua base, na sua fanbase, né? Ou seja, nas pessoas que consomem os seus produtos. Como é que tu vê essa relação acontecendo assim no campo do empreendedorismo? Bah, que interessante, interessante essa pergunta. Eu acho que a gente precisa então muito pensar em marca e marca pessoal, né? Por que que os artistas da música conseguem pensar nisso de fanbase? Por que que eles têm esse forte apoio do seu público que estão onde ele estiver? Por quê? Porque eles são mais do que figuras públicas, artistas, eles são uma marca, né? Anitta é uma marca, Ludmilla é uma marca, Luísa Sonza são marcas que estão completamente de acordo com a pessoa que elas são, mas ampliando coisas e usando estratégias de marca pessoal. Então eu acho que assim como no empreendedorismo, para qualquer projeto, empresa, né, vai se falar de branding, vai se falar de marca pessoal, um artista pop na música usa isso e é por isso que ganham tanto dinheiro, é por isso que tem tanto fãs e essa coisa da retenção, né, eles seguem contigo, são tua base de fãs. O artista de teatro, o artista da dança, qualquer outro artista vai ter que começar a se aproximar desses recursos, né. E tem muita coisa interessante, não pensem que isso é uma coisa chata, não pensem que isso você necessariamente tem que fazer igual a Anitta faz, então se ela faz isso eu tenho que fazer também, mas eu não gosto de mostrar tanto a minha vida, mas eu não gosto de ser assim, não concordo com isso. Não, branding, marca pessoal, são conceitos muito estudados
e tem muitas estratégias que você pode usar ao seu favor. Então eu acho que aí tem palavras aí, conceitos bem chave para a gente começar, a se ligar, a estudar. E eu acho que para quem é artista vai gostar desses conceitos, porque eles são realmente muito interessantes e mexem muito com a criatividade e como você vai impactar o seu público. De novo, não é tão diferente de quando a gente está falando do nosso público, dos nossos espectadores. E Gabi, existe o empreendedorismo por oportunidade, né? Que é quando uma pessoa enxerga uma oportunidade num determinado nicho, aposta nela. E o empreendedorismo por necessidade, que é quando a pessoa não encontra no mercado de trabalho um espaço, né? Não encontra o seu lugar no mercado e, consequentemente, não encontra aí uma forma de subsistência. Então, ela aposta no empreendimento. E, não sei, para mim, eu acho que essa é a maioria dos casos dos artistas, né? Das pessoas das artes, porque o mercado das artes no Brasil é muito complicado, né, no sentido de ter um emprego, né, são pouquíssimas companhias, por exemplo, municipais ou públicas de dança, nem se fala de teatro. Eu queria te perguntar como que tu enxerga realmente o mercado artístico no Brasil e se tu acha que esse é o caso, que os artistas acabam migrando para o empreendedorismo por não conseguir outra forma de continuar sendo artista. Eu acho que tem 2 lados disso. Eu acho que, falando de empreendedorismo, a gente tem um grande número no Brasil, até maior do que nos Estados Unidos, de empreendedores e de empresários, o que é bastante esquisito, porque, na verdade, até o cara que vende cachorro-quente, até o cara que vende, o biscoito Globo, todo mundo é empreendedor, né, todo mundo é empresário, porque tá todo mundo se virando e, enfim, vendendo seu peixe. No entanto, a gente tem mais do que empresários, precários, porque no próprio empreendedorismo a gente vê bastante precariedade de recursos. Empreender no Brasil, assim como fazer arte no Brasil, não é fácil, né, a gente tem esses 2 pesos que não é fácil. No entanto, eu acho que muita gente de diversas áreas agora vai começar a empreender por uma questão de necessidade, precisa, né, precisa, mas eu não acredito assim: "Ah, não vou conseguir ser artista, vou empreender". Na verdade, eu não penso tão assim, eu acho assim que você vai conseguir ser artista sim, mas vai precisar ter um maior gerenciamento, vai ter que ter isso de empreender com a arte. Esse conhecimento vai ter que fazer parte. Eu não acredito que você vai abandonar uma coisa para outra. Uhum. Eu quero que os artistas continuem fazendo arte, quero continuar fazendo arte. No entanto, eu acho que vai ser praticamente obrigatório ter esse conhecimento ou ter alguém na equipe que tenha esse conhecimento de que seja de redes sociais, que seja de uma divulgação melhor, um gerenciamento, uma gestão. No entanto, eu não acho assim: "Ah, agora vai todo mundo começar a empreender porque não dá para fazer arte". Eu acho que é aí que está o erro, o de pensamento, porque se pensou, tá, e isso não sou só eu que digo, existe um livro que é de economia da dança e que diz exatamente isso, que se pensou no Brasil que só se existia uma ou pouquíssimas formas de se fazer arte. E aí, se todas as pessoas que estão nesse mercado da arte, porque profissionais estão no mercado, pensarem e apostarem nas mesmas fontes, vai quebrar, não vai dar certo. Não vai Uhum. ter essa diversidade. Um mercado, assim como uma carteira de investimento, assim como a vida, né, precisa dessa diversidade, né, então é importante que se entenda de empreender e que tenham pessoas fazendo arte de uma forma diferente também. Então acho que sim, existe a questão da necessidade, da oportunidade, mas às vezes pela necessidade, por esse empurrão, ok, não estou conseguindo ganhar dinheiro subindo num palco, vai empreender, vai bolar curso, vai fazer alguma coisa para que tu possa retornar e fazer aquilo que tu já amava fazer ainda melhor, né, com Uhum. mais lucro, com mais alcance, inventar novas formas. Eu acho que às vezes a necessidade, às vezes a precariedade nos faz enxergar, grandes riquezas também, grandes oportunidades.
Gabi, assim, pra gente ir encerrando nosso bate-papo, nossa conversa, tu deu várias dicas, falou inúmeras pistas para quem quer começar a empreender no ramo das artes, principalmente. Mas agora eu gostaria que, pra gente terminar com esse episódio, que desse algumas outras dicas que não abordou ainda neste episódio, ou que queira reafirmar alguma coisa que tu já falaste, sim. Mas quais são as dicas valiosas para começar a empreender nas artes? Eu acho que eu vou reforçar a questão do feijão com arroz bem feito, que é começar pelo simples. Esse meio é realmente complexo para a gente conseguir, expandir e dominar várias ferramentas, não é fácil. Então, para a gente não se assustar e não queimar pontes da forma errada, eu acho que é fazer um bom feijão com arroz bem feito. O que que isso se presentifica, né? Em redes sociais, começar pelo Instagram, um canal do YouTube, um podcast, quem sabe começa usando as ferramentas que você já tem ao seu dispor, fazendo investimentos, né, volta e meia conseguir ter materiais mais interessantes, né, recursos de filmar, recursos de luz, quem sabe comprar um ring light, são coisas pequenas, mas são coisas que vão transformar o teu trabalho a cada vídeo, a cada gravação. Depois disso, ou logo junto que possível, né, a gente buscar conhecimento. Se você não tem um investimento hoje o suficiente para isso, o YouTube, né, é uma ótima plataforma de conhecimento, assim como o Spotify, né, para podcast, lives no Instagram, tem muita coisa de graça boa. Mas quando puderes, faça o investimento de estar num curso, porque isso faz toda a diferença. Eu só consegui ter uma cabeça mais empreendedora e entender um pouquinho de até de se arriscar e de se comprometer quando eu comecei a comprar cursos, né. Um dos cursos mais, que eu desejei por mais tempo comprar, eu demorei 2 anos para comprar, porque eu não tinha dinheiro e também acreditava que eu não ia conseguir, porque o valor era muito alto, realmente. É um curso que hoje ele custa R$ 9.000, na época ele estava R$ 8.000 e eu não me imaginava comprando um curso online, né, de Uhum. marketing com esse valor. Eu dizia: "Meu Deus, é muito caro, né". Mas foi só quando eu botei o meu na reta, como eu digo, né, quando eu apostei mesmo, que eu acabei me comprometendo super com isso, porque eu disse: "Eu investi essa grana toda, eu preciso fazer isso dar resultado", né. Então acredito que esses investimentos em conhecimento, eles têm dupla função. Além de você ter o conhecimento e conseguir otimizar tudo que você sabe e conectar, aprender, você também se compromete, porque é um investimento, né, tu investiu naquilo, tu vai ter que agir, tu vai ter que testar o curso, tu vai ter que testar aquelas ferramentas. Que mais que eu posso dizer? Acho que tem que ter muito estômago, muita coragem, tentar diminuir sempre em primeiro lugar, o autojulgamento e estar preparado para o julgamento externo, porque ele vai ser inevitável. Botou a cara nas redes sociais, pode contar que vai ter muita gente para te apontar, muita gente para te criticar, mas isso é o que mais tem. Só que isso não faz diferença nem tanto na vida deles, né, mas vai acontecer, a gente tem que estar preparado, porque isso acontece, às vezes, de uma forma, inesperada, muita gente não está pronto para ouvir nas redes sociais, né, comentários ou enfim, qualquer tipo de palavra que possa nos desestabilizar, né. Isso vai acontecer, porque a internet é uma selva também, né. Então acho que tem que estar muito preparado para isso e um foco absurdo no que você quer fazer. Gabi, acho que estamos finalizando. Muito obrigada pela tua presença, pela conversa, por todas as dicas e insights. E lembrando os nossos ouvintes, sigam a Gabi. Quer dizer, a Gabi não, né? É @sensualhipdance e @giacantora, certo? Muito bem, gente, eu fico muito feliz. Para mim, de novo, é um prazer, eu passaria 2 horas falando sobre isso. Fico muito feliz que vocês estão com esse projeto, feliz demais mesmo. Eu desejo todo sucesso para vocês aí que também estão nos escutando. E lembrando também aos ouvintes de seguirem o Grupo Jogo, @Grupo Jogo no Instagram ou grupojogo.com.br, no nosso site e também o nosso canal no YouTube, onde você pode ouvir todos os episódios do podcast Indica. Isso aí, muito obrigado, Gabi, valeu. Se tu tá também até agora escutando aqui e quiser contribuir com a nossa vaquinha, vai lá no www.grupojogo.com.br, que a gente tem o chapéu online do Grupo Jogo, que você pode, inclusive, colaborar.
Muito obrigado, Gabi. Obrigada, gente. Um grande beijo.